Primeiro exercício, ele trata do seguinte. Então, primeiro exercício, uma partícula de dimensões desprezíveis, ou seja, a gente não precisa se preocupar com o formato do objeto, né? Ela é lançada verticalmente para cima, massa do objeto 10 gramas, velocidade de lançamento 30 metros por segundo, partindo de 2 metros em relação ao solo. Então, o que que a gente tem aqui? Está o solo aqui, o objeto estava aqui a 2 metros de altura, tá? E ele é lançado para cima com 30 metros. Ixi, horrível isso aqui. Ele é lançado com 30 metros por segundo de velocidade e vai subir até chegar em 0 metros por segundo de velocidade, tá? Então ele sobe até parar. O objeto sofre atrito com o ar e isso representa uma perda de 10% da energia na subida. Aqui eu vou, não seria mecânica, aqui seria cinética, tá? Não seria muito maior, perdão, aqui tem que trocar o texto depois. Calcule o quê? A energia potencial gravitacional na altura máxima atingida. Então, vou chamar esse instante aqui de instante inicial e esse aqui de instante final. Essa altura aqui de onde ele saiu eu vou chamar de y0 e essa aqui onde ele chegou de y final, tá? Achei que cheguei integral. Calma. Energia mecânica é a soma das energias cinética mais potencial gravitacional. Quando o objeto é lançado, a energia inicial dele vai ser energia cinética inicial mais potencial gravitacional inicial, que é o devido à altura y0. Tá? Então aqui o inicial é igual a 1 meio da massa do objeto, 10 elevado a menos 2, né? A massa do objeto é de 10 gramas, ou seja, de 10 vezes 10 a menos 3 quilogramas, portanto 10 a menos 2 quilogramas, vezes a velocidade, que é 30 elevado ao quadrado. E a energia potencial gravitacional, massa, 10 a menos 2, gravidade, 10, e a altura, ele parte de 2 metros. Tá? Aonde? Aqui? A zero, para dizer que é inicial. Tá? Mas é G? G gravitacional? Potencial gravitacional, massa, gravidade vezes altura. Ó, mgh. Tá? Legal. Lá no final, o que que ele vai ter? Ele vai ter energia potencial gravitacional, então 10 a menos massa, gravidade, vezes onde ele vai chegar, onde ele vai, o quanto que ele vai subir, o ΔY, tá? Mais o que ele já tinha, que é esse 10 a menos 2 vezes 10 vezes 2. Essa vai ser a energia final dele. O que o enunciado está me dizendo é que isso aqui vai ser igual a 90% do que? Da energia cinética. Eu troquei aqui o enunciado. Tá? Então, eu não preciso calcular a altura final por esse enunciado. Eu só preciso saber que a energia final vai ser 90% da energia cinética inicial, ou seja, de 1 meio de 10 a menos 2 vezes 30 ao quadrado, mais a energia potencial gravitacional que ele já tinha, que é o 10 a menos 2 vezes gravidade vezes altura. Tá? Se ele pedisse a altura final, ok, a gente teria que calcular, mas ele não pediu. Ele
só pediu a energia gravitacional final. Como a energia final dele é toda gravitacional, então eu posso calcular desse jeito, tá? E aí o cálculo é, então, energia final 0,9 dividido por 2 é 10 elevado a menos 2, 30 ao quadrado dá 900, tá? Mais 10 elevado a menos 1, então o que sobra daqui, vezes 2, tá? Seguindo aqui com o cálculo, 900 dividido por 2 vai dar 450. Então a gente tem 450 vezes 10 elevado a menos 2 vai dar 4,5. Então 0,9 vezes 4,5 vezes mais nada, né? 0,9, multipliquei aqui, dividi por 2, vezes 4,5 mais o 10 elevado, 2 vezes 10 a menos 1, que é 0,2, tá? Então a energia final vai ser, aí roda a manivela aqui, 0,9 vezes 4,5. Isso, eu dividi por 2. E aí depois multipliquei por 10 a menos 2, ficou então 4,5. 4,5,9 vezes 4,25 joules vai ser a energia final. Se eu não errei nenhuma conta. Número 2, a gente tem um bloco de 30 kg que ele vai ser arrastado ao longo de uma superfície horizontal plana devido à ação de uma força de 300 newtons. Tá? O atrito entre esse objeto e o solo é tal que o coeficiente de atrito é de 0,4 e o deslocamento vai ser de 20 metros. Tá? E aí ele pede a distância pela qual esse objeto vai se deslocar após cessar a força aplicada. Esse vai ser um pouquinho mais sofisticado que os anteriores. Vamos fazer ele com muita calma. O objeto está aqui, parado. E aí eu vou empurrar esse objeto. Aplico uma força aqui. Ok? Como consequência, surge a força de atrito. Eu vou deslocar esse objeto nesta condição por 20 metros. Ou seja, eu vou estar deslocando o objeto de tal maneira que ele vai estar ganhando velocidade. Quando chegar aqui neste ponto, com 20 metros, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de aplicar essa força. Tá? Vou parar de empurrar. O que vai acontecer? Ele saiu de velocidade zero, chegou a uma certa velocidade máxima na trajetória nesse ponto, e daí em diante ele vai sendo deslocado até parar, até voltar à condição de velocidade zero. E a pergunta é: que distância é essa que ele vai percorrer até parar? Então eu vou dividir isso aqui em 3 pontos: início, meio e o fim. Tá? E vou tratar do ponto de vista considerando a energia, esses 3 momentos. O que acontece de A até B? O que vai acontecer entre A e B? Olha só,
ele vai sofrer a ação de uma força líquida que vai realizar trabalho sobre ele. Não podemos esquecer que aqui tem também peso e a força normal, tá? Ao longo de todo o processo. Legal. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter trabalho realizado sobre ele. O trabalho de A até B, ele vai ser feito como? Força aplicada menos força de atrito, já que ela se opõe ao movimento, vezes a distância percorrida entre A e B. Ok? Posso calcular isso aqui? Posso. Vamos calcular. A força aplicada é de 300 newtons. A força de atrito vai ser o 0,4 vezes o peso do objeto, que é de 300 newtons. 30 quilogramas, né? 30 vezes 10, 300 newtons. Tá? Então, essa aqui. E a distância? Ele vai ser arrastado por 20 metros. Então, o trabalho realizado sobre o objeto de A até B vai ser igual a 300 menos 4 vezes 30, 120, vezes 20. Ou seja, o trabalho de A até B, ele vai ser de menos 120, 180, né? 180 vezes 20, ou seja, 3.600 joules. Vai ser o trabalho total realizado para levar o objeto do ponto inicial parado até o ponto final. Legal. Esta energia aqui, ela vai ser convertida, né, em energia cinética, ou seja, o movimento que o objeto vai ter. E na segunda fase, toda essa energia vai ser consumida pela força de atrito. Né? Quem que realiza trabalho na segunda fase do processo? Só a força de atrito. Ok? Então, aqui a gente pode considerar que o trabalho realizado de B até C é igual a menos força de atrito vezes essa distância 2, que é a que a gente quer calcular, e que isso vai ser igual a quê? A menos o que ele ganhou de A até B. Toda a energia que ele acumulou de A até B vai ser consumida de B até C. Então aqui, o que nós temos? Menos e menos, né? Força de atrito, 0,4 vezes 300 newtons, vezes a distância D2, e isso é igual a 3.600. Né? Não tem menos dos lados, não preciso colocar. Isso daqui é igual a 120. Então, a distância que vai ser percorrida ela é de 3.600 dividido por 120, 360 dividido por 12, isso aqui vai dar 30 metros. Tá? Então, o objeto foi acelerado ao longo de 20 metros, tirei a mão, ele vai seguir por 30 metros até parar. Moleza? Toda a energia de A Ele vai gastar de B para C. vai parar para aquela força, não é constante. Não, a força deixou de existir, então ele agora vai consumir energia. Não sei se vai gastar parado. Exatamente. É isso, mas é isso mesmo. É isso mesmo. A história é exatamente que eu empurro o objeto, solto e ele vai seguir por quanto? Ele vai seguir até que o atrito consuma toda a energia que eu fornecer a ele. Tá?
No exercício 3, a situação é muito parecida. Tá, tranquilo. O exercício 3, a situação é muito parecida, só que ao invés dele ter alguém empurrando, é a gravidade que está puxando ele. Ele cai de uma rampa, então ele vem sendo acelerado pela força gravitacional e depois ele entra numa reta e aí nessa reta ele vai consumir a energia que ele ganhou na descida devido à força de atrito. O que vai acontecer aqui? Rapidamente, o objeto sai de 20 metros de altura, ele tem 10 quilogramas. Então ele parte de uma energia potencial gravitacional que é 10 gravidade 100 vezes 20, 2.000 joules. Esses 2.000 joules, ao longo da descida, como ele diz para desprezar o atrito na descida, ele vai deixar de ser potencial gravitacional e vai se converter em energia cinética, aqui embaixo. Tá? Então, aí toda a energia cinética que ele tem aqui, ela vai desaparecer devido à ação do trabalho da força de atrito aqui. Então, rapidamente, deixa eu só rascunhar aqui a solução. Como é que vai ser a solução disso? Nós vamos ter ali o seguinte, ó. O objeto vai começar, né, a situação A dele lá no início, massa, gravidade vezes a altura inicial. Vai transformar toda essa energia em cinética lá embaixo. Essa energia cinética vai ser igual ao mgh. E ao longo do processo em que ele vai deslizando, o que vai acontecer? O trabalho realizado, que vai consumir, né, toda essa energia, ele é igual a menos força de atrito, ou seja, μ vezes o peso vezes a distância que ele vai percorrer. Né? Esse é o trabalho realizado aqui. Esse trabalho vai consumir toda essa energia que ele tinha lá no início. Então, onde a gente vai chegar? A gente vai chegar que menos, né, μg distância é igual a energia final zero menos a energia que ele tinha no início, que é o mgh. Tá? Então a gente vai chegar à conclusão que μmg distância é igual a mgh do lançamento. Não preciso da massa, não preciso da gravidade. O que eu tenho? Eu tenho que a distância, ele pede, sabendo que ele calcule o módulo que ele pede a velocidade, também a gente precisa dela, ok. Mas para calcular a distância, eu posso simplesmente dizer então que ela vai ser a altura de onde ele caiu dividido pelo I. Nesse caso, a altura é de 20 metros e o μ 0,2. Então, 20 dividido por 0,2, isso é a mesma coisa que 20 vezes 10 dividido por 2, ou seja, ele vai se deslocar por quanto? Por 100 metros. Então, o deslocamento dele vai ser de 100 metros. E a velocidade? Como é que a gente faz para calcular a velocidade? É simples, ó. mgh é igual à energia cinética dele lá embaixo. Tá? Então, se nós temos que a energia cinética em B é 1/2 da massa vezes a velocidade dele lá embaixo, e nós sabemos que essa energia cinética é igual à energia inicial dele, que é massa, gravidade vezes altura, fechou, né? Ó.
1 meio de mVb quadrado é igual a mgh. Não preciso da massa. Cancela a massa. Onde nós vamos chegar que velocidade em b ao quadrado é igual a 2gh, ou ainda que Vb é igual a 2 vezes 10 vezes 20 ao quadrado. Isso dá, então, 400, né? Raiz de 400, que é igual a 20 metros por segundo. Né? Raiz de 400 é 20. Então, ele vai atingir a velocidade de 20 metros por segundo. Trocando em miúdos, o que aconteceu nesse processo todo? O objeto saiu daqui de cima, com energia potencial gravitacional, desceu, convertendo energia potencial gravitacional em energia cinética. Então, ele sai de 20 metros de altura, chega aqui embaixo na altura zero, mas com 20 metros por segundo de velocidade. E ao longo desta distância d, toda essa energia cinética vai sendo convertida em calor, ruído, qualquer outra coisa, devido à ação da força de atrito até que ele pare. Por quanto que ele vai se deslocar? Por 100 metros. Ele começa a sofrer atrito. Na prática, ele tem atrito aqui também. Desprezou porque seria mais complicado colocar ali. Né? Pode imaginar. Atrito com solo, trepidação. Pode imaginar a temperatura. A temperatura vai subir, sim. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.